Olá, galerinha. Sou o professor residente Alex Fernando. Estou sob supervisão da professora prefeitura Mônica Aragão. Está a levar o primeiro ano B para a unidade escolar Benjamin Baptista. E a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né, que é a origem dos primeiros seres vivos. Na aula de hoje a gente vai dar uma revisada bacana sobre a origem extraterrestre, a origem por evolução química e a origem por processos químicos nas fontes termais submarinas. Está de acordo com o nosso livro didático. Basicamente, a hipótese da panspermia, ou teoria alienígena, como é conhecida, ela foi criada, tá bom, pelo Svante Arrhenius, que é esse rapazinho aqui que vocês estão vendo na imagem. E ele criou essa hipótese, né, de que existiram partículas de vida que caíram na Terra acompanhadas por cometas e meteoros. Ou seja, ele supôs, né, que em épocas passadas ocorreram né, meteoritos, e através desses meteoritos e poeira especial que caíram em nosso planeta, esses cometas e meteoros, eles possuíam micro-organismos, tá bom, que se adaptaram e se reproduziram sofrendo alterações até o dia de hoje. E existem diversos trabalhos, tá bom, que continuam tentando confirmar essa teoria da panspermia. É uma teoria bastante interessante e é bastante discutida pelos cientistas ainda. Não tanto quanto outros que a gente vai ver mais à frente, mas alguns estudiosos ainda tentam confirmar essa teoria criada pelo Svante. A gente tem a teoria, né, por origem por evolução química. Aqui eu coloquei a imagem aqui do Alexander Ivanovich Oparin, tá bom? Essa teoria ela sugere que a origem dos seres vivos elas devem ter surgido da matéria inanimada. Ela foi formulada de maneira independente na década de 1920 pelo Oparin. Quando a gente diz independentemente, é porque existiu outro cientista, tá bom, que também estava testando essa teoria na mesma época, que é o Haldane. E na década de 1920, esses dois cientistas eles estavam trabalhando paralelamente, tá bom? Porém, de forma independente, em suas teorias sobre o surgimento da vida na Terra. De um lado a gente tem o Oparin e do outro a gente vai ter o Haldane. As suas hipóteses elas foram bastante semelhantes, apesar de algumas poucas divergências. Ambos os cientistas eles afirmavam que a vida na Terra ela teria se originado a partir de moléculas orgânicas formadas na atmosfera primitiva e depois deslocadas para os oceanos, combinando-se com substâncias inorgânicas. Como era que funcionava essa hipótese? Segundo as hipóteses desses dois cientistas, tá bom? Tudo começou através das erupções vulcânicas, que eram bastante comuns, tá bom? Na época da Terra primitiva. Ou seja, aqui o nosso planeta liberava enorme quantidade de substâncias em forma de gases e partículas. Dentre esses gases a gente pode citar o metano, a gente pode citar a amônia, a gente pode citar o hidrogênio e a água, né, o H2O. Com o passar do tempo e pela ação da força da gravidade, essas substâncias elas ficaram suspensas e passaram a formar a atmosfera primitiva da Terra. Logo a gente vai ter uma atmosfera recém-formada, tá bom? E não oxidante. Por quê? Porque o oxigênio ainda era inexistente em sua composição, ou ele se apresentava em quantidades insignificantes. Na mesma época, a Terra ela passou por um período de constantes oscilações térmicas e entrou em um processo de resfriamento, o que permitiu assim um acúmulo de água em suas depressões, formando assim o que conhecemos como os mares primitivos. A atmosfera naquela época ela era desprovida da camada de ozônio, portanto ela vai ser constantemente atingida por descargas elétricas, tá bom? Vocês podem observar aqui na imagem essas descargas elétricas e radiações, em especial a ultravioleta. Essa quantidade de energia ela permitiu que algumas de suas moléculas se unissem, dando origem a um tipo de molécula mais complexa. Estas seriam as primeiras moléculas orgânicas. Com a chuva constante, essas moléculas elas acabavam sendo arrastadas para os mares primitivos, que eram rasos e quentes, transformando-o assim numa enorme sopa nutritiva.
Ou seja, essa sopa nutritiva ela era enriquecida com compostos orgânicos. Lá, essas moléculas novamente elas se agregariam formando os coacervados. Os coacervados eles são oriundos do latim coacervare, que significa formar grupos. Mas neste caso a gente vai chamar de coacervados um grupo de moléculas orgânicas envolto por moléculas de água. Estes coacervados, eles eram uma espécie de sistema isolados do meio, mas que trocavam com eles substâncias e possuíam reações químicas em seu interior. Segundo o Oparin e o Haldane, se foi possível assim a existência desses coacervados, outros grupos mais complexos eles surgiram, provavelmente envoltos numa membrana de lipídios e proteínas, posteriormente com ácido nucleico. Seria como um processo de evolução, o que originaria mais tarde as primeiras formas de vida na Terra. Como vocês podem observar, essa hipótese é um pouco assim complexa de se entender, mas com a gente analisando um pouquinho cada imagem, a gente pode pegar cada um desses detalhes e poder montar. Então eu sugiro que, a partir dessa hipótese de Oparin Haldane, você, como aluno, você possa pegar no seu caderno e criar um pequeno mapa mental, onde você vai elencar como foi que ocorreu essa hipótese, como é que os cientistas explicaram direitinho, para que você não se perda na hora da explicação. E por fim a gente tem, né, a origem, né, de evolução química, que é a possibilidade de ter ocorrido evolução gradual dos sistemas químicos. Ela foi testada pela primeira vez pelo químico, né, o Stanley L. Myler. Ou seja, essa teoria do aparelho do Haldane ela foi testada, tá bom, pelo Myler pela primeira vez por esse carinha aqui. E por fim a gente vai ter a origem por processos químicos nas fontes termais submarinas, tá bom? Lá pelo ano de 1970, especificamente em 77, foram descobertos nas profundezas oceânicas o que a gente chama de fontes termais submarinas, ou seja, são locais onde emanam muitos gases que são quentes e sulfurosos, tá bom? Que saem das aberturas do assoalho marinho. Nesses locais a vida é muito abundante. Por quê? Porque existem ali muitas bactérias que são autótrofas, ou seja, elas realizam um processo muito distinto da fotossíntese. E onde essas bactérias vivem, gente, não existe luz. E elas são a base de uma cadeia alimentar que é peculiar. Elas vão servir de alimento para os animais, ou então elas vão ser mantidas dentro dos tecidos desses animais. Neste caso, tanto os animais como as bactérias elas vão se beneficiar. Por quê? Porque elas vão ter a proteção dentro do corpo desses animais e estes animais vão receber alimentos produzidos pelas bactérias. A descoberta dessas fontes levou à possibilidade de que a vida teria surgido nesse tipo de ambiente protegido e de que a energia para o metabolismo dos primeiros seres vivos ela fosse vir, né, de um mecanismo autotrófico denominado quimiossíntese. Alguns cientistas, inclusive, eles acreditam, tá bom, que os primeiros seres vivos foram as bactérias. Por quê? Porque essas bactérias iriam obter energia para o metabolismo a partir da reação entre substâncias inorgânicas, como fazem as bactérias encontradas atualmente nas fontes termais submarinas e em outros ambientes muito quentes. Quando a gente fala assim de muito quente, a gente está falando de 60 a 105 graus Celsius. E claro, presença do ácido sulfúrico, que são ambientes sulfurosos. Segundo essa hipótese, tá bom? Parece que toda a vida que conhecemos ela vai descender desse tipo de bactéria que deveria ser autotrófica. Logicamente, os cientistas, né, que argumentam a favor dessa hipótese, eles estão se baseando em evidências que sugerem a abundância de sulfeto de hidrogênio, que é o gás sulfídrico, tá bom? Aquele gásinho que tem um cheirinho de ovo podre, um cheirinho de coisa estragada, e compostos de ferros na Terra primitiva, tá certo? E essas foram as teorias que a gente pôde analisar cada uma delas, né? Uma pequena revisão. E assim a gente encerra mais uma aula.